Olá, família de fé! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje, no especial Halloween, Dia das Bruxas, a gente vai tratar de um assunto bastante misterioso. Fantasmas existem? Vocês já viram algo sobrenatural na casa de vocês? Eu, particularmente, na minha infância, vi muita coisa misteriosa. Graças a Deus, não vejo mais nada. Mas eu vou perguntar a vocês hoje. Você aí, acredita em fantasmas? Vem comigo. Eu sou Jairo Chaves, o Doutor Fé. E eu convido você a conhecer os maiores mistérios de fantasmas do Halloween. Agora, você precisa compreender a diferença entre fantasma e espírito. O fantasma, como diz a crença popular, é um espírito que praticou atos ruins aqui na Terra ou que teve uma morte muito violenta e não percebeu que estava morto, que fica nesse plano para buscar vingança ou atormentar pessoas que ele julga culpadas pela sua morte. É muito interessante falar disso porque aqui no Brasil existem várias lendas de muitos fantasmas. Você aí, alguma vez na escola, já teve medo de ir ao banheiro sozinho? Eu já. Eu só ficava pensando se a mulher de branco estivesse no banheiro, o que é que eu ia fazer? Mas eu digo a vocês, essa questão de fantasmas é algo bem sério. Surgiram aí uma nova linha de investigadores. Pessoas que se denominavam caça-fantasmas, que iam em busca do sobrenatural em casas, cemitérios, mansões abandonadas, na esperança de colher uma prova cabal que fantasmas e espíritos são reais. A gente aqui agora vai discutir alguns casos muito emblemáticos na internet. Supostas fotos, relatos que desafiam a própria ciência. A moça de Greendale. Na década de 80, com o filme Caça-Fantasmas, se popularizou muito nos Estados Unidos o movimento de caçar aparições sobrenaturais em cemitérios, mansões abandonadas. E no auge desse movimento, dois amigos, o Terry e o Guy, foram até uma mansão onde se dizia que havia muitos fenômenos sobrenaturais, gritos, portas que batiam de maneira inexplicável. Era um fenômeno, no mínimo, curioso, que afastavam todas as pessoas daquela cidade de irem até mesmo no bairro que a mansão estava localizada. Foi aí que esses dois amigos resolveram se juntar com 50 pessoas e passar uma noite na mansão. Quando eles chegaram, eles encontraram uma porta que estava escrito com sangue: "Aqui é o inferno". Bem, eram mais de 50 pessoas. Os dois tiraram várias fotos a noite inteira, buscando algum sinal ou algo que indicasse alguma aparição. Naquela noite, para tristeza de todos que estavam ali, não houve nenhuma presença sobrenatural. Porém, assim que eles chegaram em casa, no outro dia, e foram revelar as fotos, pasmem, apareceu uma moça de rosa em 4 fotos, onde não deveria existir ninguém. Na época, vários profissionais de fotografia examinaram aquelas fotos, examinaram os filmes, mas não encontraram nada que pudesse corroborar que houve alguma falsificação naquelas imagens. O fato é que essa moça de rosa apareceu num lugar onde não deveria existir nada. E você? Acredita que essa moça se materializou naquele lugar, naquela foto? E meus amigos, se vocês gostaram da história da moça de Greendale, vamos trazer para o Brasil. Estou falando do fantasma da avó do Dom Pedro I. Para vocês terem uma noção, assim que a família real chegou no Rio de Janeiro, vindo de Portugal, o convento do Carmo ele foi tomado, confiscado, para ser moradia da família real. A Dona Maria, a rainha, mãe, ela foi morar nesse convento.
Com o passar do tempo, ela desenvolveu uma doença mental que até hoje não se sabe explicar ao certo. O caso é que ela desenvolveu um grande fanatismo religioso, pois ela acreditava que havia muitos pecados em sua família, pois o seu pai, o Dom José, havia permitido uma perseguição aos jesuítas. Durante o tempo que ela ficou no convento, à noite ouvia-se gritos, ouvia-se passos. A rainha, ela viva já assombrava a todos. A coisa é tão séria que existe hoje uma placa lá no convento do Carmo, no Rio de Janeiro, que diz: pelas janelas desse prédio faziam-se ouvir as manifestações de demência da rainha-mãe. O fato é que após a morte da rainha-mãe, os gritos não cessaram. Pessoas relatam que até hoje ouve-se gritos, passos arrastados, gemidos, e todos não têm dúvida que é o fantasma de Dona Maria a Louca, a rainha de Portugal. E você, acredita que a rainha-mãe, torturada por pensamentos e acreditando que iria para o inferno, morreu? E seu espírito decidiu ficar no convento? Deixa a tua opinião, dá o teu like, compartilha esse vídeo. A criança de Ohio. Em 2007, uma foto viralizou na internet. Essa foto que vocês estão vendo aí. Eu queria fazer uma pergunta agora a você. Você consegue identificar uma criança nessa foto? Essa foto, sobrenatural, misteriosa, traz uma história. Loene, que se mudou para essa casa em meados da década de 80, ficou muito feliz, pois era a casa dos seus sonhos. O fato é que durante 20 anos, morando nesta casa, Loene afirmava que fatos estranhos, sobrenaturais, como parentes que iam visitar ela e se acidentavam, gritos, móveis que se moviam, barulhos estranhos à noite. E foi durante 20 anos, acontecendo esses fenômenos, que a Loene imaginou que ela estivesse louca, ou vendo coisas, ou imaginando coisas. Mas os fenômenos eram tão intensos que Loene procurou ajuda. Quando a história se espalhou e a foto se espalhou na internet, vieram duas equipes de investigadores paranormais. A coisa mais estranha é que as duas equipes que investigaram os fenômenos na casa da Loene afirmaram que sim, que ali existia um grande fluxo de energia eletromagnética. Os fenômenos eram tão reais que, em determinados momentos, eles conseguiam apagar todas as luzes da casa. Muito depois, foi descoberto que aquela casa era um antigo orfanato e que nesse orfanato havia acontecido um incêndio onde algumas crianças haviam morrido. A criança que apareceu na foto da Loene, muitos afirmavam que era uma criança que havia morrido naquele incêndio. E você, acredita que o fantasma dessa menina estava ali, juntamente com outros fantasmas, realizando essas manifestações? Deixa teu comentário, dá o teu like. Outro caso, bastante pesquisado por vários investigadores paranormais no mundo inteiro, é a Fazenda Myrtle, nos Estados Unidos. Essa fazenda, ela tem uma fama, vamos dizer assim, sobrenatural, porque lá não existe relatos de aparição de apenas um fantasma, não. São 7 fantasmas que aparecem nessa fazenda. Para vocês entenderem um pouco dessa história, a gente tem que voltar ao ano de 1794. Foi o ano da fundação dessa fazenda. Havia um casal com 2 filhas que eram donos da fazenda, juntamente com vários escravos. A escrava Chloe, na época, ela fazia trabalhos domésticos na casa principal. Foi aí que, num dia, o dono da fazenda de algodão estava discutindo com a sua mulher. E os dois perceberam que a escrava Chloe estava ouvindo a sua discussão. Como punição, o dono da fazenda mandou cortar a orelha da escrava Chloe. A partir daquele momento, a escrava passou a usar um turbante verde para esconder a orelha decepada. Mas Chloe,
ela não tinha aceitado a punição do dono da fazenda. Ela tramou um plano de vingança contra a família. O fazendeiro tinha 2 filhas. A Chloe ficou encarregada de fazer o bolo de aniversário das meninas. Ela procurou algumas flores venenosas e fez um bolo literalmente envenenado. Aconteceu que o dono da fazenda, por não gostar de doces, não comeu o bolo. Para a infelicidade da esposa e das 2 filhas, elas comeram e vieram a falecer. Durante o enterro, a escrava Chloe contou para os outros escravos da fazenda o que ela havia feito, a vingança que ela tinha tramado. Os escravos, com medo do castigo do Senhor, mataram a escrava. Infelizmente, o Senhor não ficou satisfeito com isso. O dono da fazenda mandou queimar toda a plantação e castigar e matar alguns escravos. Muito tempo depois, naquele mesmo lugar, não paravam de haver relatos de uma mulher caminhando nos campos com um turbante verde. A casa hoje é ponto de visitação de investigadores paranormais do mundo inteiro, de caça-fantasmas, de pessoas que não têm dúvidas que o fantasma da escrava Chloe e dos escravos ainda ronda a fazenda. E você? Acredita que diante de tantos sentimentos negativos, de vingança, de assassinatos, de mortes, a pessoa fica presa ao plano terreno, assombrando aquelas pessoas que por ali passam? Deixa teu comentário, dá o teu like, compartilhe o nosso vídeo. As 13 almas benditas. Eu queria perguntar a você, você acredita em almas? Que essas almas, através de um sofrimento muito grande, elas podem sim realizar milagres? Eu vou começar a contar para você como começou a devoção das 13 almas benditas. O ano era 1974. O edifício Joelma, e eu acredito que quem for um pouco mais velho deve lembrar porque foi uma tragédia que abalou o país, pegou fogo. E nesse incêndio morreram 191 pessoas. Uma tragédia que abalou o Brasil. Mas esse edifício tinha uma história muito peculiar. No terreno em que o edifício Joelma havia sido construído, já havia uma série de tragédias, uma série de relatos de assombrações e de casos inexplicáveis. Para vocês terem uma noção, no lugar onde foi erguido o edifício Joelma, ali, historicamente, era um pelourinho. Para vocês que não sabem o que é um pelourinho, é um lugar onde os escravos eram castigados. Um lugar de muito sofrimento. O fato que, anos mais tarde, também aconteceu um crime antes do edifício ser erguido. Um crime que foi conhecido como o crime do poço, pois o marido, para se livrar do casamento, ele matou a esposa e os filhos e os jogou num poço, no terreno onde foi construído o edifício Joelma. Na verdade, o edifício Joelma, assim que foi inaugurado, era um edifício moderno, bonito. O problema é que desde o primeiro dia em que as pessoas entraram no edifício, já havia relatos de passos, de gritos, de rangidos, de fenômenos sobrenaturais naquele edifício. 3 anos se passaram e aí aconteceu a tragédia, aconteceu o incêndio. Nesse incêndio, os bombeiros encontraram num elevador 13 corpos de pessoas que eles não conseguiram identificar. Como homenagem, essas 13 pessoas foram enterradas numa mesma cova. O fato é que logo após o enterro, os coveiros e as pessoas que trabalhavam no cemitério relatavam gritos de pessoas pedindo socorro, de pessoas dizendo que estavam queimando. Foi aí que um coveiro teve a ideia de jogar água na cova deles. Inexplicavelmente, os gritos cessaram. E no dia de finados, há uma tradição das pessoas levarem copos d'água, flores e prestar homenagem a essas 13 almas, que hoje, na devoção popular, realizam milagres e curas. Eu pergunto a você, meus amigos,
você tinha coragem de morar no edifício Joelma? Porque o edifício está lá em São Paulo. Foi revitalizado e existem pessoas morando sim lá. E você teria coragem de passar uma noite em algum desses lugares que a gente falou aqui? Acredita no sobrenatural? Acredita em fantasmas? Acredita que quando se morre, quando se é bom, quando se pratica atos de bondade na vida, você é recompensado e vai para um plano superior, para um plano de luz? Mas que também, dependendo da tragédia, do apego à matéria, dos sentimentos ruins, você pode ficar aqui num sofrimento eterno? Deixa teu comentário, dá o teu like, se inscreve no canal. E se você quiser apoiar o canal, clica aqui no link da descrição. O seu apoio é muito importante para que a gente possa crescer e trazer sempre conteúdo de qualidade. Eu agradeço a você, a sua audiência. Eu sou Jairo Chaves, o Dr. Fé, e eu creio e o universo realiza.